Você tem dificuldades de respeitar ou ser submissa ao seu esposo? Se esse é o seu caso, é sobre esse assunto que eu vou falar nesse Drops Emocionais. O homem tem por natureza a necessidade de ser reconhecido e respeitado por sua mulher. E a melhor maneira de nós respeitarmos o nosso marido é compartilharmos sobre nossa vida com eles e respeitarmos a opinião deles. É importante muitas vezes pedir a ele conselho, pedir a permissão até mesmo para algumas ações, como sair com as suas amigas, servir em algum ministério. Muitas mulheres assumem compromissos sem perguntar se o marido aprova. Se você vai comprar alguma coisa, se você vai fazer uma viagem, aceitar um compromisso, é importante mostrar para o seu esposo que a opinião dele vale muito para você. Fazendo isso, você vai estar demonstrando de maneira prática que você o respeita. Além disso, agradar a Deus vai trazer muitos frutos de obediência para o seu casamento, porque esse é um princípio bíblico. Lá na Bíblia, há a mensagem, em Efésios capítulo 5, dos versículos 22 ao 24, a tradução diz assim: Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, porque assim você demonstrará o seu apoio também a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve se submeter ao marido. Por quase 15 anos do meu casamento, eu ignorei totalmente esse princípio e com o tempo eu colhi muitos frutos podres e amargos do meu relacionamento e dos meus comportamentos que eram autossuficientes e independentes do meu marido. No meu caso, eu não queria que o meu esposo me controlasse porque eu já havia sido manipulada e controlada por muitos abusadores durante a minha infância. De uma maneira muito inconsciente, eu transferia a relação que tive com os abusadores para o meu esposo. Eu achava que se eu pedisse a opinião dele, eu estaria deixando ele me manipular e no final das contas eu cometia um grande pecado, indo contra os princípios bíblicos. Toda vez que um princípio é quebrado, ele vai trazer duras consequências. E na minha vida trouxe, não foi diferente. Chegou um ponto em que meu marido queria se separar de mim, de tão duro que era o meu coração. Eu tive que lidar com cada uma dessas consequências por alguns anos, até que Deus então me ajudasse a restaurar totalmente o meu casamento e me transformasse. Minha dica hoje para você é: seja uma mulher humilde. Trabalhe o seu passado em Deus para que você não projete pessoas que te manipularam, que te abusaram no seu esposo. Libere perdão para essas pessoas. Inclua o seu esposo nas suas decisões, no seu dinheiro, nas suas realizações. Faça com que ele se sinta importante na sua vida. Elogie, agradeça o seu marido pelas coisas mais simples que ele fizer. Seja colocar o lixo para fora, recolher uma roupa, tirar o cocô do cachorro, lavar a louça ou te dar um apoio para você poder sair, ele ficar com as crianças, enfim. Sei que no mundo atual eu posso até ser cancelada por dizer coisas assim, onde mulheres dizem que o marido não deve um favor a elas quando estão fazendo as tarefas de casa. Mas na minha casa a coisa ainda funciona à moda antiga. E se esse é o seu caso, eu quero te ajudar com esse vídeo. Que você então continue com esse casamento até o final da sua vida. E aí, para isso, você talvez vai ter que ser gentil, grata, amável e respeitar a opinião e o posicionamento do seu marido. Se você também respeita o seu marido quando ele aceita as decisões dele, sem você ficar rebatendo os seus argumentos, você também está respeitando. Lembre-se que os tempos podem ser modernos, mas a palavra de Deus ela não muda. E ele estabeleceu o nosso marido como nosso cabeça, ou seja, as decisões mais importantes devem vir do nosso marido. Se você acredita que o seu esposo não tem habilidade para lidar com grandes decisões e ele sempre acaba optando por escolhas que prejudicam toda a sua família, ore e peça para que Jesus, que é o cabeça do homem, possa iluminá-lo e trazer clareza para as decisões que ele tiver que tomar. Ore para que as decisões do seu marido sejam sábias e de acordo com a vontade de Deus. Confie primeiro no seu pai. Creia que ele vai orientar o seu marido. Foi assim que eu comecei a orar. Muitas vezes, durante a nossa vida, nos 15 anos de casado, antes do início do meu processo de cura, que este ano completa 10 anos, e esse ano eu faço aqui 24 anos de casada,
Nesses 15 anos primeiro, onde tanto eu como meu marido não agíamos sabiamente, ele tomava algumas decisões também que nos prejudicavam, inclusive nos negócios e na questão profissional e financeira. Mas quando eu comecei a entender que eu tinha um pai e que Deus, o meu Criador, ele estava acima do meu marido e que o meu marido estava acima de mim, quando eu comecei a viver esses princípios que a Bíblia ensina e comecei a orar desta maneira, Senhor, olha, eu tenho medo porque o meu marido já agiu assim, ou já tomou decisões que nos prejudicaram, mas eu agora não estou mais solta, eu agora entendo que sou tua filha e que o Senhor está sobre nós. Então eu oro, Pai, para que o Senhor ilumine o meu marido, para que ele tome as melhores decisões, para que o Senhor faça dele um excelente homem que trabalha com a parte administrativa financeira de uma maneira organizada, que ele seja um homem responsável. E aí eu ia orando, gente, tudo aquilo que eu desejava que o meu marido fosse um dia, eu ia orando, gerando isso no mundo espiritual com as minhas palavras. E ao mesmo tempo eu parei de criticar o meu marido, de condená-lo, de jogar na cara dele coisas que ele fez no passado, parei. E aí estas novas ações, esses novos comportamentos que o Espírito Santo foi me ensinando a semear no meu casamento, hoje eu colho saborosos frutos disso. Eu gosto sempre, quando a gente fala de mudança comportamental, falar sobre um exemplo de um caminho, né? Trazendo aqui nessa questão do casamento, o caminho que eu tinha vivido com o meu marido nos primeiros 15 anos de casada, eu tinha semeado sementes ruins, palavras ruins, atitudes ruins, comportamentos ruins e o meu marido também. Então, naquele tempo a gente colhia esses frutos, frutos ruins, amargos. Eu era autossuficiente, eu não queria que ninguém mandasse em mim, que ninguém dissesse o que eu tinha que fazer, como eu já disse, por conta do abuso. Mas quando eu passei a confiar em Deus e a depender dele, Deus me mostrou essas árvores ruins, Deus me mostrou esses frutos amargos. E aí nesse caminho Deus foi me ajudando a arrancar. Só que essas árvores muitas vezes tinham espinhos e me machucavam. Então pense o seguinte, não é porque você vai mudar a sua atitude hoje que amanhã ou depois você já vai colher frutos bons. Você ainda vai ter que lidar com alguns espinhos, você ainda vai se machucar, ainda vai sangrar um pouco, mas dentro dessa analogia que eu estou trazendo para você, o Espírito Santo me mostrava um novo caminho do outro lado, um terreno limpo, um campo bem verdinho, com a terra ali arada, pronta para eu semear novas sementes. E foi isso que eu fiz com essas novas ações que eu te falei. Então, olhe e veja, de repente, o lado que você semeou até agora, e se dê conta que talvez os frutos não sejam tão bons, mas olhe para o outro lado e busque em Deus as novas sementes, para que esse novo terreno seja semeado e daqui a algum tempo, esse dos espinhos não exista mais e só exista aqueles dos frutos bons, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal, ative o sininho para receber toda semana vídeo novo e que Deus te abençoe.